E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo André Maio, sou psicomecânico. Do nosso canal Psicomecânica, esse canal, eu comecei ele principalmente por causa desse vídeo que eu vou fazer agora, por causa dessa descoberta. Então, esse é para mim o vídeo mais difícil, o mais complexo, o de maior implicação de todos os que vai ter nesse canal. Tenho certeza que os vídeos são interessantes, que o tema é interessante, mas esse é até perigoso. Eu venho tratar sobre a questão da ansiedade, das crises de ansiedade, e explicar para vocês de uma forma definitiva como resolver, como entender, superar e usar isso a seu favor. Então, que Jesus Cristo abençoe essas palavras, que eu encontro as melhores palavras para explicar para vocês. E depois de ver esse vídeo, eu peço também que orem por mim, pela minha saúde e pela minha segurança, porque nesse momento eu estou enfrentando a indústria da farmácia, a indústria da manipulação, todos os parasitas terapeutas que existem por aí, que enriquecem, sugando, vivendo da desgraça das pessoas, de todas essas pessoas ignorantes e fúteis que envenenam as pessoas e lhes roubam a saúde, a inteligência, a capacidade. Se você sofre com ansiedade, você precisa assistir esse vídeo até o fim. E no fim você vai ter mudado a sua visão de mundo, sua perspectiva de vida. Sua vida vai ser outra depois disso. Eu vou explicar o processo, como funciona e o que é para ter um entendimento. Então, como para mim a chamada crise de ansiedade não é algo mais ruim, e essa descoberta, pela graça de Jesus Cristo, eu entendi como funciona, eu vou explicar para vocês o porquê de que eu quero mudar o nome. E daqui para frente não mais. E quem entender isso, que não mais chame de crise de ansiedade, e sim efeito Maia, por ter sido eu o descobridor, vai levar o meu nome. Que é assim, isso que nós chamamos de crise de ansiedade é só um mecanismo da mente humana, é o mecanismo que nos distingue dos outros animais, é o mecanismo evolutivo da mente humana, se quiser chamar assim. É a possibilidade de prever um futuro possível, um perigo possível, e decidir de antemão como resolver ou como lidar com ele. Eu vou explicar passo a passo. A adrenalina e o cortisol, que é liberado durante as crises de ansiedade, são drogas poderosas. A adrenalina é uma droga prazerosa, o corpo deseja ela, ele gosta dela, entende? Só que junto com ela, quando tem essa descarga de adrenalina e que ela precisa acontecer, de tempos em tempos vai acontecer a descarga, porque é uma renovação dos fluidos do corpo. De tempos em tempos isso acontece, é como a sua necessidade fisiológica, é como urinar, vai acontecer. Só que a nossa cultura tem isso como algo ruim, como algo daninho. E pessoas de má fé se aproveitam disso para lucrar muito em cima disso e escravizar a nossa população, as populações do mundo, todos esses que são sujeitos ou submissos a essa indústria. A indústria da terapia, da psicologia, da psiquiatria nefasta, dessa parte nefasta. Nem tudo na psiquiatria é ruim, mas isso é desprezível. Essa parte é desprezível, de quem se alimenta disso. Então, o que você precisa saber? De tempos em tempos, a adrenalina vai ser descarregada no seu corpo, vai fluir no seu sangue. Só que a adrenalina, como droga, ela entorpece a mente. E os seus pensamentos vão tender ao negativo, ao conflitante, ao angustiante. Por quê? Porque é um efeito de treino. A sua mente está treinando você, está treinando para como reagir diante dos perigos. É só isso, entende? Então, quando você sentir a descarga da adrenalina no seu corpo, você precisa ter duas atitudes básicas. Uma é o que eu chamo de dissociação, que é assim: você tem a parte fisiológica e a parte psicológica. A parte psicológica é a parte dos pensamentos negativos, os pensamentos conflitantes. Essa é a parte de dissociar. Você tem que entender que está embriagado pela adrenalina e que você não pode tentar resolver problema nenhum, que não vai funcionar. Porque caso, vamos lá, que você consiga resolver algo sobre o efeito da adrenalina, a sua mente vai produzir outra coisa e outra, até que você tenha a decisão correta de como se portar diante disso. Esse é o ponto, é isso que você precisa entender.
Então a primeira parte você dissocia. A segunda parte, que é também importante, é você procurar sentir prazer com a adrenalina. É incrível falar isso, né? Mas é a realidade. Sinta a adrenalina fluindo pelo corpo, sinta as sensações que ela te dá de uma forma agradável. É como viajar pela sensação. Se você fizer isso, em poucos segundos, o seu corpo vai estar liberando endorfina e outros fluidos, outros hormônios, que vão inibir a adrenalina, entende? Os hormônios, os fluidos do prazer, eles inibem a adrenalina. Então você não vai conseguir perceber o lapso entre quando você estava numa crise para quando você não está mais na crise, quando você volta ao seu normal, ao satisfatório, à sensação agradável, entende? Se você fizer isso, você vai estar ensinando a sua mente que na hora de um perigo real, vamos lá, um acidente, um incêndio, algo concreto, você vai estar tranquilo e relaxado para dar tempo da adrenalina fluir e agir no seu corpo da melhor maneira. Por que a nossa mente ela tende a se manter na crise por muito tempo? Porque, embora não pareça, como uma droga, o corpo sente prazer com ela. Então, ainda que você não entenda, não perceba esse mecanismo, o seu corpo, a sua mente vai alimentar isso para o seu corpo poder sentir prazer com a adrenalina. É incrível isso, né? Mas é assim que acontece. Então, só que a adrenalina como droga, como qualquer droga, ela gera tolerância. Então, assim, vamos lá, a pessoa bebe álcool. Na primeira vez, para ficar bêbado, ele bebe uma dose. Mais para frente ele vai precisar de 2, 5, 2 garrafas. Às vezes chega um ponto que todo o álcool que ele puder consumir vai ser pouco. Ele vai tentar cada vez mais, porque aquele prazer, o corpo gera tolerância, então ele precisa de mais para gerar aquele prazer. A mesma coisa acontece com a adrenalina. Então, o que é chamado de crise de ansiedade, eu chamo de cozinhar na adrenalina, que é gerar tolerância para a adrenalina. Quando a adrenalina ela funciona na hora do perigo real, o que vai acontecer? Os seus músculos se tonificam, eles inflam, se tornam muito mais fortes do que o normal. Eu posso dar o meu exemplo. Teve uma situação em que eu precisei enfrentar uma briga, tinha muitas pessoas querendo brigar comigo, muitos homens fortes, covardes. Por eu ser viajante, por eu estar viajando, eles quiseram abusar de mim. Só que eu não ia correr. Eu decidi não correr, não fugir de perigo nenhum, de nada. Eu enfrento meus conflitos. Então, eu lembrei do karatê, me concentrei, respirei fundo e deixei a adrenalina funcionar. Eu não sabia que era isso que estava acontecendo naquele momento, e por que isso aconteceu eu tenho como explicar para vocês. Quando eu me concentrei, os meus músculos se inflaram, e esses músculos que nem as veias não aparecem, as veias todas saltaram até as veias dos dedos, os músculos dos dedos se inflaram. Eu fiquei muito grande, a ponto de uma camisa como essa querer arrebentar em mim. Sabe, como um efeito Hulk, um negócio assim, muito impressionante. Fiquei muito impactado com aquilo. Tanto que os caras que queriam inicialmente me bater ou lutar comigo, começaram a andar de costa com o olho arregalado, com medo, tamanho o efeito da situação. Por quê? Porque eu não gosto de cozinhar na adrenalina, eu não me alimento de ansiedade. Então o meu corpo tem pouca tolerância para adrenalina. Se você não cozinhar na adrenalina, não aceitar passar por esse conflito, fizer o que eu estou falando de dissociar o pensamento, não querer resolver problema e sentir prazer com a adrenalina, o que vai acontecer? O seu corpo não vai mais ter tolerância à adrenalina. Então, quando o perigo real acontecer, a adrenalina descarregada vai ser o suficiente para você ficar mais forte, mais rápido, e o seu cérebro vai estar funcionando numa potência muito diferenciada do que é o seu normal. Ele vai estar muito mais rápido, energizado, ativo, funcionando muito mais do que costuma no dia a dia. Então você vai estar mais forte, mais rápido e mais focado para poder resolver o seu problema. Então esse é o efeito Maia, de você aprender a lidar com a adrenalina da forma correta. Então, se você não cozinhar na adrenalina, não aceitar passar por isso, você vai estar muito, muito mais forte. É isso que você precisa saber. Independente do que gera ela, porque é uma ilusão. O que você vai ter ensinado para sua mente quando você não aceita ficar nessa crise, passar por esse processo de tolerância da adrenalina, de prazer da adrenalina? Que é um prazer, embora não pareça. Parece um tormento psicológico, mas o corpo usufrui disso muito. O corpo gosta. Então, quando você faz esse processo, você está ensinando para sua mente que na hora do perigo você vai estar calmo, relaxado, para dar tempo da adrenalina agir e você poder fluir da melhor forma. Esse é o mecanismo. Se você fizer o que eu estou falando, sua vida vai mudar de hoje para amanhã. Entende? As suas crises, a descarga de adrenalina vai demorar cada vez mais para acontecer, porque ela vai acontecer naturalmente, não de forma induzida, porque geralmente isso começa, por quê? Porque você tem um pensamento negativo, você tem uma lembrança ruim, uma expectativa de algo que pode acontecer e começa esse tormento.
Então, se você não aceitar, lembrar negativamente, ter essa ansiedade com relação ao futuro, procurar se policiar nesse sentido, a sua mente se equilibra. Esse tormento, esse sofrimento que você tem vai acabar. E é nefasta a indústria que se alimenta disso, porque é muito remédio, é muito lucro. Os terapeutas cobram fortunas para não resolver nada, para te embriagar, para te matar aos poucos, para te inutilizar, para ferrar com a tua mente. Entende? Então, faça isso, experimente isso. Se você fizer e der certo, se você desde já, vendo esse vídeo, entende que isso é uma coisa boa, multiplica, ajuda a viralizar, sabe? Compartilha nas suas redes sociais, faça as pessoas terem acesso a esse conhecimento. Para ser franco, eu me exponho ao perigo falando isso, sabe? Porque são canalhas os que movimentam isso. São escravagistas mesmo, eles escravizam as pessoas. É pior do que qualquer boca de fumo, sabe? É pior do que qualquer droga dessas que são ilícitas. Inutiliza as pessoas. Então, é preciso compartilhar o máximo possível. Se você já conhece o trabalho, se você já me conhece, se você é meu amigo, minha amiga, por favor, compartilha. Faz valer, faz mais gente chegar a esse conhecimento, a conhecer isso, entender, para a gente libertar nosso povo, para a gente ter uma vida melhor, sabe? Para a gente poder se ver com outros olhos, começar a entender a própria mente como algo virtuoso, não como algo daninho. Olhar para si mesmo com a beleza que tem a vida, sabe? Se hoje você está atormentado por isso, amanhã você vai ter um novo dia, você vai ter que fazer novas escolhas, escolher outras coisas para a sua vida, porque isso já passou. E também, eu tenho um apelo a fazer. Eu peço mesmo assim, ore por mim. Deu certo para você? Funcionou? Ora por mim. Esse vídeo é um entre muitos, mas para mim é o mais importante. É por ele, para poder gravar esse conteúdo, que eu fiz esse canal e que eu vou manter esse canal na medida do possível, enquanto deixarem. Então, ora a Deus por mim, para que eu tenha saúde, para que eu possa continuar, para que o mal não me alcance, sabe? Porque a indústria contra a qual eu estou lutando nesse momento é muito poderosa. E eu sou muito pobre. Eu gosto disso, gosto da vida que eu vivo. E como terapeuta, eu defendo a seguinte tese, básica. Não pode ensinar o caminho da felicidade quem não conhece ele. Eu sou feliz, eu posso ensinar, eu ensino. Só que como mortal, como pessoa, como cidadão, eu sei que eu sou limitado, que eu tenho minhas dificuldades, que eu tenho isso. Então, ore por mim. Se você tiver gratidão, se isso te serviu, faz com que outras pessoas tenham acesso a isso, sabe? Eu agradeço pela atenção. Outros vídeos, eu vou fazer outros vídeos explicando outros problemas, outras situações que também são importantes, mas que não afligem tanto a população quanto isso, quanto a questão da ansiedade. Então já não vamos mais chamar de crise de ansiedade, é só efeito Maia, é só saber lidar com ele, é só instruir a mente de forma correta, é só isso. Eu desejo felicidade para vocês, que tenham um bom dia, uma boa semana, uma boa vida, que seus problemas se resolvam com facilidade, que você enfrente a vida de cabeça erguida e vença. E vença por si mesmo, pela própria satisfação. Supere a si mesmo as suas dificuldades e seja feliz. Muito grato.